Ele não estava perdido, ele estava esperando 3 anos. Esse é o tempo que um cachorro passou sentado no mesmo lugar, o mesmo canto, a mesma calçada, o mesmo portão. As pessoas passavam por ele todos os dias, alguns olhavam, outros desviavam, ninguém parava, porque todo mundo achava a mesma coisa. Ele era apenas mais um cachorro de rua, mas ele não era. Ele tinha um nome, ele tinha uma casa, ele tinha alguém, até o dia em que essa pessoa simplesmente saiu e nunca mais voltou. Mas ele continuou ali porque acreditava, porque esperava, porque amor não desiste. Nem quando o mundo inteiro desiste de você. Esta é a história de um cachorro que nos ensinou o que significa fidelidade e de como um gesto silencioso mudou tudo. O nome dele era Mingau, pelo menos era isso que estava gravado na plaquinha pendurada em sua coleira. Uma coleira já gasta, desbotada, mas ainda ali Mingau era um vira-lata de porte médio, pelagem branca, olhos castanhos que pareciam carregar uma tristeza antiga e uma postura que chamava atenção, sempre sentado, sempre de frente para o portão, como se estivesse guardando algo. Ele vivia em frente a uma casa no fim de uma rua residencial, uma casa comum, pintura descascada, jardim abandonado, janelas sempre fechadas. A casa não parecia habitada há anos, mas Mingau continuava ali pontié, ele não latia, não corria atrás de ninguém, não pedia comida, ele apenas esperava. As pessoas da vizinhança já conheciam Mingau, algumas deixavam água, outras jogavam restos de comida de longe, mas ninguém se aproximava de verdade, porque havia algo na presença dele que incomodava. Não era medo, era algo mais profundo. Era como olhar para uma dor que você não sabe como curar. E isso fazia as pessoas desviarem o olhar. Os dias passavam iguais. Mingau acordava com o sol, se levantava, dava uma volta curta ao redor da calçada, bebia água de uma poça quando chovia e voltava para o mesmo lugar, sempre o mesmo lugar. Ele se sentava de frente para o portão e ficava ali, horas, o dia inteiro, até o sol se pôr. Então ele se deitava, mas nunca dormia profundamente, sempre com o olho entreaberto, como se estivesse vigiando, esperando por algo que nunca chegava. Os vizinhos comentavam: esse cachorro está aí há quanto tempo? Uns 3 anos, acho. Por que ele não vai embora? Sei lá, deve estar esperando o dono. O dono já morreu. Morreu? Sim, o velho que morava ali infartou faz tempo. E ninguém ficou com o cachorro, não tinha família. A casa foi lacrada. O cachorro ficou na rua. Coitado. Mas o que a gente pode fazer? Nada. A resposta era sempre a mesma: nada. E Mingau continuava ali, mas o tempo não perdoa. Com os meses, Mingau começou a mudar. Ele emagreceu. As costelas ficaram visíveis sob a pelagem. O pelo perdeu o brilho. As patas ficaram rachadas. E os olhos ficaram mais fundos. Mas a postura permaneceu a mesma, sentado, de frente para o portão, esperando, mesmo quando a chuva caía forte, mesmo quando o sol queimava, mesmo quando o vento gelado da madrugada cortava a pele, ele não saía dali. As crianças da vizinhança tinham medo dele, não porque ele fosse agressivo, mas porque ele parecia um fantasma silencioso, imóvel, sempre ali, como se fizesse parte daquela calçada. Uma mãe comentou com outra:
Meu filho teve pesadelo com aquele cachorro. Sério? Ele disse que sonhou que o cachorro estava chorando. Chorando? Chorando de verdade. Lágrimas escorrendo. Elas riram, nervosas, porque era mais fácil rir do que sentir. Mas no fundo, ambas sabiam. Havia algo profundamente triste naquele cachorro, algo que nenhuma delas queria encarar. E então veio o inverno, o pior inverno em décadas. As temperaturas caíram, a chuva virou granizo e o frio ficou tão intenso que as pessoas mal saíam de casa. Mingau continuou ali, tremendo, encolhido, mas ali. Uma senhora idosa que morava 3 casas abaixo começou a observá-lo da janela. Ela via Mingau todas as manhãs e todas as noites. E uma noite ela não conseguiu mais dormir. Ela se levantou, pegou um cobertor velho e saiu na rua. Ela caminhou devagar até Mingau. Ele não se mexeu, apenas levantou os olhos. Ela se abaixou e colocou o cobertor sobre ele. Você está esperando alguém, não está? Mingau não respondeu, mas seus olhos disseram tudo. Sim, ela acariciou sua cabeça e voltou para casa, chorando. A senhora se chamava Marta. Ela tinha 73 anos, viúva, sem filhos, morava sozinha. Ela sempre gostou de animais, mas nunca teve coragem de ter um. Achava que não conseguiria cuidar sozinha, mas Mingau mexeu com algo dentro dela. Nos dias seguintes, ela começou a levar um prato de arroz com carne, água limpa em uma tigela, às vezes um pedaço de pão. Mingau comia, devagar, quase com vergonha, mas sempre voltava para o portão. Marta tentou convencê-lo a ir com ela. Vem, menino, vem para casa, tá frio aqui. Ele olhava para ela e depois olhava para o portão e ficava. Ela não insistiu, porque entendeu. Mingau não estava preso ali por falta de opção. Ele estava ali por escolha. Ele estava cumprindo uma promessa que só ele lembrava. Marta começou a perguntar sobre Mingau. Ela conversou com os vizinhos mais antigos e, aos poucos, descobriu a história. O dono de Mingau se chamava Seu Anselmo, um senhor de 80 anos, aposentado, viúvo também. Ele morava sozinho naquela casa e Mingau era sua única companhia. Eles se conheceram quando Mingau ainda era filhote. O seu dono o encontrou numa caixa de papelão na beira da estrada. Molhado, tremendo, abandonado, ele pegou o filhote no colo e levou para casa. E desde aquele dia eles nunca mais se separaram. Mingau acompanhava o seu dono em tudo. Quando ele ia ao mercado, quando sentava no banco da praça, quando regava as plantas no quintal. Eles eram inseparáveis, mas o seu dono era idoso e o corpo estava cansado. Uma manhã ele saiu de casa com Mingau, como sempre. Foram até a esquina. O seu dono parou, levou a mão ao peito e desabou. Mingau latiu, desesperado. As pessoas vieram, a ambulância chegou, o seu dono foi levado e Mingau ficou. Ele tentou entrar na ambulância, mas o socorrista o empurrou. Sai, cachorro, sai. Mingau caiu no chão e viu a ambulância ir embora. O seu dono morreu no hospital, sozinho. Ninguém sabia como avisar Mingau, então ninguém avisou. A casa foi lacrada pela prefeitura. Mingau tentou entrar, arranhou o portão, latiu, chorou, mas ninguém veio. E ele entendeu. O seu dono não estava em casa, mas ele voltaria. Ele sempre voltava. Então Mingau esperou.
Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, os meses viraram anos, e Mingau continuou esperando. Ele não entendia a palavra morte. Ele não entendia que o seu dono nunca mais voltaria. Ele só sabia uma coisa: o seu dono sempre voltava para casa. E ele estaria ali quando isso acontecesse. Quando Marta descobriu essa história, ela chorou. Ela voltou para casa, sentou na cozinha e ficou olhando pela janela, observando Mingau, sentado, esperando. E ela tomou uma decisão. Ela não conseguiria fazer Mingau esquecer. Ela não conseguiria convencê-lo a ir embora. Mas ela podia fazer uma coisa. Ela podia esperar com ele. Marta começou a passar mais tempo com Mingau. Ela levava uma cadeira e sentava ao lado dele. Não dizia nada, apenas ficava ali. Mingau olhava para ela e depois voltava a olhar para o portão, mas sua respiração ficava mais calma, como se a presença dela trouxesse algum conforto. As semanas passaram. Marta ia todos os dias, levava comida, levava água e levava companhia. Ela começou a conversar com Mingau sobre sua vida, sobre seu marido que morreu, sobre a solidão. Eu também sei o que é esperar, Mingau. Esperei meu marido voltar do hospital, mas ele não voltou. E demorei anos para aceitar, mas eu aceitar não significa que você precisa aceitar. Você pode esperar o tempo que precisar. Eu vou estar aqui com você. E ela estava todos os dias, até que algo mudou. Foi numa tarde de domingo. Marta estava sentada ao lado de Mingau. Como sempre, ele estava mais quieto que o normal. Respiração lenta. Olhos meio fechados. Marta percebeu. Mingau, ele levantou o olhar para ela. E pela primeira vez em 3 anos, ele não olhou para o portão. Ele olhou para ela e apoiou a cabeça no colo dela. Marta começou a chorar, porque entendeu. Mingau estava cansado, não de esperar, mas de carregar aquilo sozinho. Ela acariciou sua cabeça. Tá tudo bem, Mingau. Ele não vai voltar, mas ele te amou. Ele te amou tanto. E você foi o melhor amigo que ele podia ter. Você cumpriu sua promessa. Agora pode descansar. Mingau fechou os olhos. E pela primeira vez em 3 anos, ele dormiu profundamente. Marta não o deixou sozinho. Ela ficou ali, até o sol se pôr. E quando ele acordou, ela estendeu a mão. Vem, Mingau, vem para casa. Mingau olhou para o portão uma última vez e então ele se levantou e foi com ela. Mingau passou seus últimos meses na casa de Marta. Ele tinha uma cama macia, comida todos os dias e alguém que o amava. Ele não esperava mais, porque finalmente entendeu. O amor que ele procurava nunca tinha ido embora. Estava ali, o tempo todo, em cada pessoa que deixou água, em cada olhar que desviou porque doía demais, e em Marta, que escolheu não desviar. Mingau morreu dormindo, no colo de Marta. 3 meses depois, ela o enterrou no quintal, embaixo de uma árvore, e colocou uma placa. Mingau, você nunca foi abandonado, você sempre foi amado. A história de Mingau nos ensina algo, não sobre esperar, mas sobre ser visto. Mingau esperou 3 anos, não porque era burro, não porque era teimoso, mas porque ninguém nunca disse a ele que estava tudo bem parar. Quantas pessoas estão esperando hoje, esperando alguém que não vai voltar, esperando uma resposta que não vai chegar, esperando serem vistas. E nós passamos por elas todos os dias, desviamos o olhar, porque dói, porque é mais fácil, mas às vezes tudo o que alguém precisa é de uma pessoa que pare, que sente ao lado
e diga: eu vejo você. Mingau não estava perdido, ele estava esperando, e no final alguém esperou com ele, e isso fez toda a diferença. Se essa história tocou você, se inscreva no canal para mais histórias que nos lembram do que realmente importa.